Oi, gente, bem-vindos ao canal Cris Mãe de Amora. Eu sou Cris, mãe de Amora, mãe atípica e advogada. Aqui a gente fala tudo sobre autismo, questões relacionadas à terapia, autocuidado de pais, cuidadores, mães atípicas e também questões jurídicas, assuntos que estejam associados ao autismo. Gente, hoje eu vou falar sobre um assunto um pouco assim difícil para mim. Por quê? Porque essa semana faz exatamente um ano que eu estava na UTI de um hospital com a minha filha por conta de um problema de saúde sério que ela teve. E aí eu vou falar um pouquinho sobre essa experiência focada na dor e na questão da febre, né, de crianças autistas. E para vocês, né, como pais e cuidadores, ficarem atentos a essas situações. Vou fazer um relato muito breve sobre os 10 dias que minha filha ficou na UTI, mas basicamente eu vou explicar o seguinte, gente. Crianças com autismo, elas às vezes estão por uma hipersensibilidade sensorial ou então por justamente o processamento sensorial no cérebro ser diferente, elas vão sentir muita dor, né? Porque só de tocar já dói, e outras não vão sentir dor. E isso é uma questão que a gente enfrenta e fica sem saber, será que meu filho está sentindo dor? E assim, no caso da minha filha especificamente, minha filha tem uma resistência à dor. E ela, somado a isso, ela não faz febre. E vou explicar mais ou menos o que eu percebi durante todo esse meu trajeto. Minha filha, uma vez eu estava no Rio, né, com o meu sobrinho, que é da mesma idade dela, e ele começou a brincar com ela e ele puxava o nariz e ela tava com um aninho nessa época. E ela caía na gargalhada. Nessa época ela não tinha nem diagnóstico ainda, gente. Ela caía na gargalhada e a gente não conseguia, assim, aferir o que ela estava sentindo. Só que a gente pensou, bom, se ela tá rindo, não tá doendo, né? E no dia seguinte, ela tava com o nariz dela ficou, ela é branquinha, o nariz dela ficou todo arranhado. Então ela estava se machucando, ele estava machucando ela. É claro que é uma criança, gente, não foi uma coisa proposital, mas ela estava sentindo dor e não conseguia demonstrar aquilo. Isso é uma coisa muito comum em crianças com autismo, né? Minha filha estava rindo e ao longo dos primeiros anos de vida dela, né? Onde a gente toma as principais vacinas, né? Toda hora, praticamente todo mês a criança está indo, a gente leva em pediatra, toma vacina disso, daquilo outro, e ela não fazia febre. Ela acho que até uns 2 anos e meio, ela nunca teve nenhum episódio de febre, efetivamente. Ela não fazia febre. O que acontecia com ela às vezes era um suadouro muito grande, mas febre em si ela não acontecia. E por que eu tô falando essas coisas, gente? Porque os pais, os cuidadores, eles têm que ficar atentos a esses sintomas das crianças, né? Crianças autistas, elas têm às vezes uma dificuldade. A minha filha, por exemplo, está aprendendo a falar. Então, até hoje, ela não consegue falar o que ela está sentindo. E é angustiante, porque a gente fica no empirismo, né? Observando o que está acontecendo para ver se ela está bem ou não. Minha filha, ela teve 2 quadros sérios, né? Que ela teve que ficar internada. Um deles, ela teve uma sepse. E nesse episódio, a médica falando que ela tinha que ser internada, ela estava pulando pelos corredores do hospital. Então, assim, aparentemente, eu falei, como? E eu não sabia nem o que era sepse na época. E aparentemente ela não tinha nada. Eu falei, não, ela teve uma febre. Como assim? Ela teve uma febre e ela tá tendo. Como assim? Ela tá com sepse. E eu fui entender o que era sepse depois, né? Fui pesquisar e ela teve um quadro de infecção generalizada pulando pelo hospital, tá? E o outro episódio, que foi do ano passado, que foi pra mim foi o pior, a pior experiência da minha vida. Eu até fiquei muito reticente de falar sobre isso, porque assim, eu acho que quando a gente tem um diagnóstico de uma criança, né, com uma deficiência, né, que é o caso da minha filha, a gente morre várias vezes, né? E eu sei que eu morri naquele dia, porque naquele dia eu pensei assim, bom, eu não tenho mais o que fazer. Eu tive que entregar nas mãos de Deus, mas eu morri. E às vezes eu acho que eu tô renascendo todo dia aos pouquinhos, né? E como faz um ano que isso aconteceu, eu lembro até hoje de como foi. Ela vinha num quadro respiratório já há muito tempo,
mais ativa, bem. Chegou um dado momento que nem espirrar mais ela espirrava, aparentemente bem, só que uma coisa que me chamou a atenção foi que teve um dia que ela dormiu sem motivo, assim, exaustão, dormiu, e eu falei, cara, não tá certo isso, porque a Amora não dorme, né? E eu falei, não, isso não tá certo. Aí levei ela numa emergência de otorrino, né? As médicas, né, não entendem nada, não queriam que eu lavasse só o nariz dela, não teve episódio de febre, né? Não teve episódio de febre, não teve nada. Ah, essa mãe é louca, né? E eu falei, não, eu quero que vocês façam aquele exame, né? Pra ver se ela tá com sinusite, porque ela já tinha tido quadro de sinusite anterior, né? E aí eu falei, eu preciso saber se ela tá com sinusite, porque se ela tivesse com sinusite, ela tem que tomar antibiótico. Elas fizeram, forçadas, porque elas não queriam fazer, e elas não viram sinusite da minha filha, né? Dizem que aquele exame, né, de que você põe a câmerazinha dentro do nariz, e assim, fazer um exame desse numa criança autista, gente, vocês imaginem que é muito trabalhoso, né? Eu tive que segurar ela, eram 2 pessoas segurando, mais outra, uma assistente segurando. Minha filha é super forte, ela não tem, acho que ela não tem nem noção da força dela, e elas fizeram o exame e disseram que ela não tinha sinusite, que ela tinha um refluxo. E diga-se de passagem, refluxo é muito comum em crianças com autismo, né? No caso da minha filha, eu acho que ela não tem refluxo não, porque a otorrino que acompanha ela não vê refluxo. Mas é muito típico crianças com autismo terem questões gastrointestinais em geral, né? Tem estudos científicos falando sobre isso. E eu saí de lá e pensei, não, então tá tudo bem se ela não tem nada, não tá tossindo, só tá um pouquinho pálida e com sono. É loucura da minha cabeça. No dia seguinte, mandei pra escola. Na escola, ela tomou um banho de mangueira. Ela ama banho de mangueira. E depois ela deu uma queda e começou a apresentar febre. Quando a febre dela se apresentou, eu corri pra emergência, porque eu já sei que quando ela tem febre é um cataclisma. Corri pra emergência, levei pra emergência, deram uma injeção de Novalgina nela, porque ela não toma remédio oral. Aí deram uma injeção, a injeção... E ela estava ótima, gente. Gente, ela estava maravilhosa. A médica falou, eu vou fazer um exame de urina, porque crianças autistas às vezes têm muita infecção urinária. E eu falei, tá, tudo bem. Ela estava ótima, nada tinha acontecido, tomou um remédio, a febre baixou, ela estava tranquila e tal. E eu estava com fome, porque a gente saiu saiu da escola. Devia ser umas 5 horas, chegamos no hospital 5h15. E era mais de 7 horas, eu sem comer, né, a babá dela sem comer, e ela também sem comer. Eu falei, fulana, vai lá comprar uma coisa pra gente comer. E nesse inteirinho, gente, minha filha teve um episódio de vômito, e eu fui limpar ela tava ainda de pé, olha que loucura, eu botei ela de pé, e aí eu percebi que ela tava sem reação. E depois desse momento... Eu saí correndo na emergência, falei, olha, ela não tá reagindo. E aí os médicos já olharam, né, que os sinais vitais estavam ali, ela não tava tendo reflexo, e ela teve um processo de convulsão de 15 minutos, tá? E, enfim, eu não gosto nem de lembrar disso. E eu fiquei junto com ela direto. Só que nesse momento eu pensei, eu não sei o que vai acontecer. Só que ela estava com o relatório dela de alta pronto, ela ia embora para casa, a médica, ela só não teve o relatório dela de alta pronto, porque a médica achou que deveria fazer um exame de urina, e eu tava esperando o resultado do exame de urina. Só por isso, gente. Minha filha foi o primeiro e único, se Deus quiser, episódio de convulsão dela. Ela ficou 15 minutos em processo convulsivo. E se você perguntar para os médicos se eles sabem o que ela teve, eles não sabem, não tem a menor ideia do que ela teve. Eles suspeitam que ela teve uma reação pós-Covid, que ela teve Covid. Eu nem sabia que ela tinha tido Covid. Ela teve Covid e essa reação pós-Covid gerou esse quadro convulsivo dela de 15 minutos. Ela tomou 3 injeções anticonvulsivas e eu tava junto com ela. Então, gente, assim, eu tô falando uma coisa assim muito pessoal, foi muito difícil pra mim. E eu tô falando isso porque, assim, é muito comum. Tem estudos falando sobre isso, que crianças com autismo, elas têm uma resistência à dor ou têm uma hipersensibilidade à dor. No caso da minha filha, é uma resistência. Então, e ela ainda, por cima, ela ainda está aprendendo a falar. Então, assim, ela não consegue se comunicar, ela não consegue dizer o que ela está sentindo. E somado a isso, há também a questão de que crianças com autismo, algumas não fazem febre. No caso da minha filha especificamente, ela realmente não faz febre. E quando ela faz, o quadro
infeccioso que seja, já está num grau muito alto. Então, assim, fiquem atentos a qualquer sintoma. Minha filha, por exemplo, ela fica letárgica. Quando ela fica letárgica, eu já fico preocupada. Eu falo, bom, pode estar doente. Eu sempre procuro ver o que eu posso fazer, o que eu posso fazer para mitigar aquilo. Eu levo para médico e hoje, infelizmente, porque... eu não sei nem como falar, mas a gente tem em todos os campos profissionais, né, com as questões deles. E eu passei por muita situação ruim em hospital, porque os médicos não validam o que a gente fala. E esse quadro que ela teve de sepsis, eu já tinha ido anteriormente no hospital e disseram que estava tudo bem. E depois ela teve febre de novo, eu levei no hospital e era sepsis, entendeu? Então os médicos, eles muitas vezes eles não validam a nossa percepção de mãe, porque eu não sou médica, a gente não tem instituição técnica para isso. Eu estudo, mas eu não sou médica. E no caso desse episódio que ela teve, esse quadro convulsivo, os médicos entendem que ela possivelmente teve um efeito pós-Covid, um efeito retardado pós-Covid. Contudo, todavia, ela teve que fazer como ela teve uma convulsão, ela fez tomografia. A tomografia apareceu que ela estava com sinusite do lado esquerdo. No dia anterior, eu tinha ido nas otorrinos, que não queriam fazer o exame dela, e ela estava com sinusite já, e as otorrinos não conseguiram ver com o exame que é considerado padrão ouro. Então, gente, eu sei que assim, a gente tem que, às vezes, ouvir o médico, a gente tem que ouvir o terapeuta que vai cuidar dos nossos filhos, mas assim, sigam a intuição de vocês. Se vocês estão percebendo que seu filho está com alguma coisa, corram, tentem ajudar, façam o que tiver no alcance de vocês, porque assim, nunca eu ia desejar isso pra ninguém na vida. Passar por uma situação dessa é muito, muito desesperador. E deve ser salientado que crianças autistas têm questões sensoriais muito anormais, né? Muito atípicas, né? Às vezes tem uma hipersensibilidade ao toque, aí sente muito mais dor do que o normal. Às vezes, no caso da minha filha, né? Não tem sensibilidade, minha filha é hiporreativa, então assim, obviamente, né? Eu fico pensando de uma forma ampla. Para reagir à dor também, ela vai ter uma reação diferente. Então, assim, observem muito os seus filhos e observem como eles se comportam. Minha filha, quando tá doente, ela fica lenta, ela dorme. E aí eu já corro pro hospital. Hoje, ela tem uma pediatra que é da unidade de tratamento intensivo desse hospital, a pediatra dela é essa. Quando eu tô indo pro hospital, eu já ligo para ela, doutora, a Mora tá apresentando isso, eu tô indo pro hospital. E já aconteceu de alerta falso, de ir para o hospital e ela não ter absolutamente nada, mas qualquer sinalização estranha, gente, observem, corram para o hospital, corram para o pediatra, corram para quem vocês acham que podem realmente dar suporte. E tenham médicos atentos, entendeu? Que te validem, porque a pior coisa que tem, e isso aconteceu comigo muitas vezes, é você chegar no hospital, você falar, cara, tem alguma coisa errada, e os médicos falam, lava o nariz e se tiver febre você dá dipirona, entendeu? E no caso da minha filha eu dou alívio, né? Porque tem uma dosagem maior e tal. Enfim, é o melhor para dar porque ela não aceita tomar remédio via oral. Então, assim, fiquem muito atentos, observem e, assim, validem a intuição de vocês. A gente sempre tem que validar nossas intuições, porque às vezes, assim, os médicos, eles não têm experiência com pessoas com autismo, eles não têm conhecimento sobre autismo e às vezes nós mães, nós cuidadores vamos ter muito mais expertise para lidar com uma criança com TEA. Eu tenho certeza que as pessoas que estão vendo esse vídeo possivelmente têm conhecimento e vão saber, às vezes olha para uma criança e pensa, essa criança tem algum transtorno de neurodesenvolvimento. A gente percebe muito rápido, porque como a gente está vivenciando isso no nosso dia a dia, a gente estuda muito, acaba que a percepção fica muito mais aguçada, até mais aguçada propriamente, assim, em relação a essas questões, né, de doença, de dor, do que os próprios médicos, entendeu? Não tô querendo invalidar nenhum profissional, mas percebam, gente, hoje os neuropediatras são um número reduzidíssimo no Brasil e o conhecimento dessa área especificamente
é ainda muito pouco difundido. Então, é importante que as pessoas tenham essa ciência, tenham conhecimento, e vocês, pais e cuidadores, principalmente, validem a intuição de vocês, tá bom? Espero ter contribuído. Qualquer coisa, meus contatos estão aí embaixo, eu vou colocar alguns links sobre questão de dor, né? De autismo, né? A correlação da dor e o autismo na descrição do vídeo. Se alguém se interessar para leitura e qualquer coisa, gente, questão jurídica, questão de terapia, se quiserem trocar alguma ideia, eu tô super à disposição, tá bom? Um beijo, tudo de bom.